Evangelho, segunda-feira na Semana Santa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, porque não se vendeu esse perfume por 300 moedas de prata para se dar aos pobres. Mas Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da Semana Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a solenidade que celebramos hoje, dia 25 de março, ela vem transferida para o dia 8 de abril, a primeira segunda-feira depois da oitava de Páscoa. Por quê? Porque a solenidade da Anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria, quando acontece dentro da Semana Santa, é deslocada para após a oitava. E nesse ano de 2024, esse dia, a segunda-feira após a oitava, é dia 8 de abril. Então a solenidade que tem lugar na data de hoje, 25 de março, vai ser celebrada pela Igreja do mundo inteiro este ano, no dia 8 de abril. A Santa Liturgia hoje nos leva para o 12º capítulo do Evangelho de São João. Estamos em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, 6 dias antes da Páscoa. Assim como a primeira semana da vida pública de Jesus foi apresentada de maneira muito pormenorizada pelo evangelista e apóstolo, nós vamos ter também a descrição da última semana de Nosso Senhor, muito pormenorizada e com inúmeras particularidades, pois o apóstolo vai focalizar que em todas as duas realidades houve a grande manifestação da glória do Senhor. Então, agora, do 12º capítulo até a conclusão do Evangelho, nós vamos ter toda uma informação pormenorizada a respeito dos acontecimentos da vida de Nosso Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus se encontra em Betânia, na casa onde morava Lázaro, junto com suas irmãs Marta e Maria. Conhecemos essa página por conta da ressurreição que o Senhor realizou de Lázaro. E vai dizer o texto que muitos vieram até a casa para ver Lázaro e encontrar o Senhor. E João vai acrescentar que eles acreditavam, ou seja, que o encontro com ele marcava um passo de adesão na fé. Ver o Senhor e as obras do Senhor era para muitos ocasião de profissão de fé. Bom, acontece que quando Lázaro oferece o jantar em sua casa,
Marta servia, Lázaro estava à mesa, diz o texto, e Maria, tendo tomado um vaso de perfume de nardo, unge os pés de Jesus e os enxuga com seus cabelos. E a casa inteira fica tomada pelo perfume de bálsamo. Tem um episódio em que Judas vai falar a respeito do valor daquele perfume e vai dizer por que o perfume não foi usado para uma outra finalidade. É interessante, em base ao texto que ouvimos ontem da Paixão, a narrativa de Marcos, o episódio da unção de Jesus, vem narrado com um outro contexto, em uma outra circunstância. A atitude de ontem e a atitude de hoje, apesar das narrativas serem distintas, elas se encontram por parte desse, hoje, Judas Iscariotes, ontem os que estavam presentes. A atitude deles se encontra. A atribuição do valor àquele gesto que é cumprido. Enquanto Judas focaliza a materialidade do ato, o Senhor focaliza a importância do significado daquele ato. Enquanto Judas olha para o perfume que é usado sobre os pés do Senhor, o Senhor olha para o significado daquela unção. Ontem no Evangelho de Marcos esse gesto era de grande consolação na vida do Senhor, porque em meio ao contexto em que ele estava, quando vem o protesto dizendo que o gesto não deveria ser feito, o Senhor disse: quanto aos pobres os tereis, mas a mim não me tereis por muito tempo. E o gesto que ela cumpre será lembrado. E falávamos a respeito de oferecer ao Senhor gestos de consolação para o seu coração. E bom, hoje no Evangelho temos novamente presente esse grande gesto de consolação para com o nosso Senhor. Um gesto de conforto, de extrema comunhão. Jesus imediatamente interpreta o gesto de Maria associado à sua sepultura, àquilo que está por acontecer. Ela antecipa dessa forma aquilo que será o gesto de honra ao seu cadáver. E é muito forte compreendermos isso porque Jesus recebe o gesto de Maria com grande amor. O que ainda irá acontecer já foi honrado diante de nosso Senhor e o Senhor recebeu. Quantas vezes a gente não pede a conversão, a bênção sobre uma realidade, a libertação sobre uma realidade, e o nosso coração se aflige, porque aquilo ainda não aconteceu, mas nós já oferecemos ao Senhor ação de graças pela certeza que Ele nos ouviu e vai levar a termo aquela obra. Ou seja, o sacrifício redentor ainda vai acontecer e o Senhor recebe aquele gesto de Maria como um ato de amor e de honra por aquele gesto que Maria ainda não sabe que vai acontecer. Imagina quando nós, eu e você, oferecemos um gesto de amor ao Senhor, nós que já vimos a ressurreição, nós que celebramos a Santa Missa,
e estamos toda semana reunidos na Páscoa Dominical. Nós que conhecemos o testemunho do poder de Cristo ressuscitado, nós que trazemos a marca da unção do seu sangue redentor, nós podemos oferecer sempre ao Senhor um ato de consolação, de amor, de louvor por tudo aquilo que esperamos de suas mãos. Pois Ele nos prometeu a paz, Ele nos prometeu a libertação, Ele nos prometeu a vida. Então, antes que estejamos na eternidade, já podemos louvar pela vida. Quando estivermos em meio à tribulação, já podemos louvar pela paz. Quando estivermos ainda sobre as dores desse tempo e sobre os grilhões que muitas vezes nos pesam, das ações do inimigo infernal, podemos cantar a nossa libertação e bendizer ao Senhor a certeza de que todas essas promessas vão acontecer. Se padecemos no tempo, oferecemos o nosso sofrimento e as nossas dores em união com Cristo. Não só os pés de Jesus ficaram perfumados, mas Maria por inteiro ficou perfumada. Assim também o cristão é chamado a entregar a sua vida em união com Cristo, numa entrega total de amor, a fim de que a nossa vida esteja impregnada do odor de Cristo ressuscitado. Se o perfume será o sinal da honra sobre o cadáver, o que significa dizer que aquele odor se associa à memória da morte, a alma de Maria, iluminada pelo Espírito Santo de Deus naquele gesto de caridade, traz o odor da ressurreição. Ela ainda não aconteceu, mas a vida daquele que ressuscitará já está presente no coração de Maria. E aquela que se entrega por amor no itinerário da paixão, para fazer da sua vida uma comunhão nas dores da paixão, porque o Senhor associa direto as dores da paixão, aquele gesto de Maria. Então, quem realiza um ato de caridade, unindo-se ao Senhor nas dores de sua paixão, participa com Ele da alegria de sua vida. Então, Maria traz consigo os sinais da sua comunhão com o Senhor na paixão e traz dentro de si a vida que vem do ressuscitado. Ela irá ungir o corpo, ou melhor, o corpo flagelado de Jesus, que traz as marcas da paixão, será ungido antes de ser levado à sepultura. Vê, meus irmãos, a paixão para Judas significou 30 moedas. Só aquele perfume significavam 300. Olha que grande disparidade nos apresenta São João. Que pena que um dos discípulos que Jesus tanto amava viu a paixão como uma ocasião para ganhar 30 moedas de prata. Enquanto Maria, sentada à mesa com Jesus, se levanta e vai pegar o vidro de perfume, e ela vê naquela ocasião a oportunidade de se unir totalmente a Ele. E não mede esforços em oferecer 300 moedas. Para Maria, significou a comunhão na caridade, a paixão. Para Judas, significou lucrar 30 moedas.
Maria recolheu a vida do seu Senhor. Judas recolheu as trevas. Que grande disparidade João vai apresentar para a gente hoje no texto. Por isso, nessa segunda-feira, nós somos chamados a unirmos-nos a esse gesto de Maria. Unirmos-nos a esse ato realizado por ela de tomarmos a decisão de cumprirmos um gesto de amor para com o nosso Senhor, unindo-nos a Ele em um canto de louvor, de ação de graças, e um canto de glória, porque suas promessas se cumprem, porque o Senhor não nos abandona, porque sua palavra é verdadeira. Cumprimos tudo que o Senhor nos diz, Ele realiza e recebe cada gesto do nosso coração como uma participação na comunhão com Ele. Permita que o Senhor, inspirando pouco a pouco o teu coração a gestos profundos de amor, permita que Ele leve a bom termo essa inspiração. Porque o constrangimento que Judas, por exemplo, fez diante do gesto de Maria, provavelmente outros constrangimentos Maria também encontrou, mas ela não desistiu de cumprir aquilo que o seu coração mostrava por inspiração divina, mesmo diante de um protesto ou de muitos protestos que tenham acontecido. O que Deus lhe inspirou no coração, ainda que tivesse sido repelido por aqueles que não veem Deus presente, mas apenas oportunidades para si, Maria foi adiante e não voltou atrás na sua decisão de oferecer, por amor a Jesus, um gesto de grande caridade e afeto. Que o nosso coração também possa cantar as alegrias da certeza que o Senhor cumpre sua promessa e sua palavra. E que o nosso coração não desista de entregar-se na caridade em comunhão ao sacrifício com Cristo. Mesmo que muitos no mundo se levantem para dizer isso é bobagem, é uma perda de tempo. Mas por que você faz isso? Ainda não aconteceu nem o que você pediu a Ele. Ou veja como a situação está complexa. Olha, aqueles que estão perto dele são aqueles que mais se interessam contra Ele ou que vão se afastar dele. E você ainda insiste em estar ali, em continuar. E como Maria, olhemos para o Senhor e digamos: Senhor, eu venho a teus pés e te ofereço esse gesto. E permita que, com a potência do Espírito Santo, o Senhor nos una num só coração, assim como Maria e o Senhor ficaram unidos num só perfume. Eles se uniram na experiência da paixão para unir-se na alma nas alegrias do triunfo da vida eterna. Que também o nosso coração possa ficar impregnado do amor de Deus e do seu Santo Espírito. E que nós não tenhamos medo de entregar a nossa vida no tempo, em comunhão com o Senhor, as dores da paixão, cumprindo dia após dia atos de amor e de caridade para com o próximo, a fim de confortar o coração de nosso Senhor e de oferecer-lhe o que é agradável. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, e pela intercessão de todos os santos e santas do Senhor,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.